Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, louvado seja Deus. Estamos no nosso quarto trimestre de 2022, falando sobre o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro do profeta Ezequiel. Então, na lição de número 1, nós fizemos uma introdução sobre o livro e a lição de número 2 vem com um tema bastante interessante, bastante emergente para os nossos dias. Vem o fim. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso texto de ouro diz, ou texto áudio: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. A verdade prática diz: o atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo, anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. Então, meus amados irmãos, o contexto imediato aqui é que Deus deu uma mensagem clara para Ezequiel, estando ele no exílio, como nós já estudamos, né? Ezequiel foi levado na segunda leva de exilados que ficou ali num acampamento às margens do rio Quebar. Inclusive a visão que ele teve é às margens do rio Quebar, a visão do capítulo 1, que ilustra, né, como nós já falamos ali na lição passada, o teor da mensagem, o contexto geral do livro de Ezequiel. E nessa mensagem que Deus estava entregando para o profeta, ali incluía a destruição de Jerusalém por causa dos seus muitos pecados. Seria então a queda do reino do sul, o reino de Judá, cuja a capital era Jerusalém. Só que quando se aplica o texto, o fim vem sobre os quatro cantos da terra, também se aplica a todas, né, a todo mundo, porque haverá um dia em que o juízo de Deus virá. As Escrituras deixam isso tudo muito bem claro. Se você ler, por exemplo, o livro de Apocalipse, dos capítulos 6 ao 16, nós vamos ver que após o retorno do Senhor Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja, nós sabemos que este mundo passará por uma tribulação, e nesse período os juízos de Deus serão derramados, a ira de Deus será derramada em forma de juízos, catástrofes. Então esse texto também se aplica o contexto imediato é a destruição de Jerusalém, e a aplicação é também para as nações da terra. A leitura diária de hoje está no segundo livro dos Reis, capítulo 21, versículos 12 ao 14. Então vamos ler, segundo livro dos Reis, tá? Lembrando que o contexto dos profetas se passa dentro da era monárquica, né? Dentro da era monarca de Israel e Judá. Então, no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 21, versículos de número 12 ao 14, que diz assim: por isso, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eis que hei de trazer tal mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir hão de ficar retinindo ambas as orelhas. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe, e limparei Jerusalém como quem limpa a escudela e limpa e vira sobre a sua face. E desampararei o resto da minha herança, e entregá-los-ei na mão dos seus inimigos, e far-se-ão roubo e despojo para todos os seus inimigos. Então Deus anunciou a chegada do fim com mais de 100 anos de antecedência. Então, a queda do reino do norte, Israel, Samaria, se deu por volta do ano 722 a.C. E a queda do reino do sul se deu cerca de um pouco mais de 100 anos depois. 130 anos, 130 e poucos anos depois, exatamente no ano de 586, né, antes de Cristo. Então aqui, nos tempos aqui, né, dos reis, aqui uma profecia bem clara, aqui nos tempos ali do rei Manassés, Deus usa o profeta e deixa bem claro que Jerusalém seria destruída, e isso 100 anos antes de acontecer.
Assim também, meus amados, no livro de Apocalipse, Deus, ele já tem falado poderosamente por intermédio dos seus santos profetas, inclusive no Apocalipse, ele deu uma visão clara para João na ilha de Patmos sobre o fim, e esses juízos de Deus virá. O juízo será tão severo que a Bíblia chega a dizer em Apocalipse capítulo 9, que os homens, eles pedirão para que as montanhas e os montes caiam sobre eles, para que eles não vejam, para que eles não contemplem a ira do Todo-Poderoso, a ira do Cordeiro. Eles desejarão até mesmo a morte, de tão veemente, de tão catastrófico que será esses juízos de Deus. Maremotos, tsunamis, terremotos em 6, 7 graus na escala Richter não serão nada perante aos juízos de Deus que serão derramados no período da grande tribulação. Então, meus amados irmãos, temos que estar vigilantes, limpar, lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, vigiar e orar, estejamos preparados para que possamos estar com o Senhor nas bodas do Cordeiro, no tribunal de Cristo, sermos arrebatados e não contemplarmos os horrores que será esse período. A leitura bíblica em classe está em Ezequiel capítulo 7, versículos 1 ao 10. Depois veio a palavra do Senhor a mim dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca de Israel: Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, um mal, eis que um só mal vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que ele vem a tua sentença, ó habitante da terra, vem o tempo, chegado é o dia da turbação, e não dá alegria. Agora, depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações, e não te poupará o meu olho, nem terei piedade conforme os teus caminhos, assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor que castigo. Eis aqui o dia, eis que ele veio como ruína, já floresceu a vara e reverdeceu a sua soberba. Então Deus, aqui usando o profeta Ezequiel, capítulo 7, versículos 1 ao 10, deixa bem claro qual foi o motivo. Eu sempre digo, irmãos, Deus não pune sem antes avisar. Deus avisou e muito, enviou muitos profetas, mas o povo desprezou. O povo preferia ouvir os falsos profetas, preferia se firmar em falsas esperanças, preferia mais confiar em nações aliadas do que no Senhor, que é o Senhor dos exércitos que guardava eles. Enfim, eles se entregaram deliberadamente aos seus pecados e abominações, principalmente às prostituições, idolatrias, nas mais diversas formas. E Deus deixa bem claro aqui o motivo pelo qual eles seriam punidos, eles seriam julgados. Assim também será quando a gente lê ali o livro do Apocalipse, que a gente vê ali claramente que Deus lança em rosto os pecados dos homens. As pessoas muitas vezes acham que os pecados eles não têm consequência. A pior consequência do pecado é quando ele traz o juízo de Deus sobre nós. Porque Deus, na sua eterna paciência, ele tem uma medida. E a medida de Judá durou muito tempo, porque se a gente for analisar, desde do reino de Manassés, os pecados de Judá se tornaram abomináveis, à semelhança do reino do norte, Israel. Então Deus, ele é paciente, ele é longânimo, ele é tardio em irar-se, ele é longânimo em benignidade e misericórdia. Só que a misericórdia precede o juízo, porém o juízo será sem misericórdia.
É o que o apóstolo Tiago nos ensina lá. Então, meus amados irmãos, estejamos atentos com isso. Estejamos atentos a cada dia sobre os avisos de Deus. E essa é a função do atalaia. Essa é a função do arauto do Senhor. É proclamar a justiça de Deus, os juízos de Deus, para que o povo se arrependa. A proposta era essa. Nos tempos de Jeremias, por exemplo, a grande proposta de Deus era que através da mensagem de Jeremias o povo se arrependesse. Mas o povo não se arrependeu. Conquanto que eles não se arrependessem, veio o juízo sobre eles. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amanhã nós já voltaremos falando sobre a introdução e também o primeiro ponto da nossa lição, que fala sobre a profecia da destruição de Jerusalém. Deus abençoe, em nome de Jesus.